Freire. Ele vai escrever a obra Casa Grande Senzala, sua principal obra, né? Argumentava que a miscigenação ela seria um traço cultural central na sociedade brasileira. Para ele havia a necessidade de aceitar que a miscigenação ela fazia parte da sociedade brasileira e que nós não devíamos ver essa mestiçagem de forma negativa. Deveríamos pensar de forma positiva, porque a mestiçagem ela era um ponto central da formação do povo brasileiro. Ele enfatiza também a necessidade de substituir o conceito de raça pelo conceito de cultura. Por que cultura? Porque quando eu adoto o conceito de cultura, eu aceito que existe uma diversidade de culturas, de sociedades, né? Não existe uma pior e uma melhor. Existe a questão da diferenciação de sociedades. Existe um conjunto de diferentes culturas. Ele afirma também que a família patriarcal, aquela família tradicional, né, ela foi a base sobre a qual a mestiçagem se desenvolveu no Brasil. No livro dele é possível ver até a questão de... Ele diz isso no livro de uma forma descrevendo como que era a rotina da família, né? Como que existia a questão do escravo. O escravo ele era maltratado e tudo, mas ao mesmo tempo aquela família tradicional que tinha lá que maltratava o escravo era aquela família que o rapaz dormia com a negra, a negra era ama de leite, né? Então assim, para ele entendia a mestiçagem como fazendo parte da formação do povo brasileiro. Foi a partir dessa família patriarcal que a mestiçagem se desenvolveu no Brasil. E ele entendia que o negro ele deveria ser desmistificado como um ser selvagem. Vamos para o Sérgio Buarque de Holanda. Ele tem um referencial weberiano, também analisou o período colonial no Brasil e em sua obra ele denuncia a permanência de fundamentos das oligarquias agrárias e do patriarcalismo na sociedade brasileira. Ele entende, assim como Gilberto Freire, que a mestiçagem ela teve um papel central na construção da identidade nacional, né? No entanto, ele vai discordar um pouco de Gilberto Freire, quando Gilberto Freire diz que não há necessidade de transformação social das regras, né? E ele vai dizer que há necessidade da constituição de um conjunto de regras e normas destinadas a superar um passado que se dá em razão a favorecimentos pessoais, né, originários das oligarquias rurais. Então, para isso, ele vai fundamentar o raciocínio dele no tipo ideal de Weber. Sua principal obra é Raízes do Brasil. Ele desenvolve nessa obra uma ideia em torno da qual ele constrói a interpretação sociológica do Brasil, né, baseado no conceito de tipo ideal de Weber. Então vai ser uma interpretação sobre o homem cordial. Esse homem cordial, segundo ele, seria o típico brasileiro, fruto da colonização, né, e representante conceitual da nossa sociedade. Acontece que na linguagem comum o termo cordial ele tem sentido afável e afetuoso. Nós vamos olhar no dicionário. Então, associando essa ideia de afável, afetuoso, o homem brasileiro ele teria uma concepção de ser gentil, hospedeiro e pacífico. Então, o Sérgio Buarque de Holanda ele vai sofrer críticas por ver o brasileiro dessa maneira, né? Que não era uma forma idealizada, não correspondia às atividades mais corriqueiras e percebida no meio social na época. Então, Gilberto Freire ele propôs analisar a palavra com mais atenção, né? Cordial vem do latim, que é cordialis, significa relativo ao coração
e indica o tipo de sujeito que age de acordo com o fundo emotivo, ou seja, que age com o coração, que age movido pela emoção. O homem cordial é aquele que em vez de agir pela formalidade, pelo respeito das leis, o homem cordial ele vai se valer pela espontaneidade, pela aposta na lógica de favores. Ele vai se valer pelos favores, pelas emoções, que é o oposto ao homem que se orienta pelos códigos, né? Pela civilidade. Segundo o Sérgio Buarque de Holanda, a cordialidade ela seria a aversão à impessoalidade. Os brasileiros eles estão acostumados e estão estabelecendo intimidades do ponto dos laços pessoais e sentimentos como como intermediários de nossas relações. O brasileiro ele está acostumado a fazer amizade, a contar a vida, né? A pedir o conselho na fila do banco. Nós somos muito íntimos, né? Nós somos muito simpáticos. Por isso que o Sérgio Buarque de Holanda dizia que a cordialidade muitas vezes se apresenta como simpatia. O povo brasileiro é muito simpático, atencioso. Daí os estereótipos do brasileiro como generosidade, o povo brasileiro é alegre, é hospitaleiro. E muitas vezes essa hospitalidade ela é usada como um mecanismo de aproximação para com o próximo, que é aquele famoso jeitinho brasileiro. Exemplos de cordialidade: o uso do diminutivo. O inho, né? O diminutivo inho, ele serve para familiarizar. Oi, amorzinho, que nunca falou, então, espera 5 minutinhos que já eu vou. Passa aquela ideia de proximidade, relação íntima, né? E nós também costumamos não usar o verbo no modo imperativo. Em vez de usar fazer, por exemplo, eu digo, será que você poderia fazer ou daria para fazer? Até mesmo no campo religioso isso também acontece. No campo profissional, né, em vez de usar os termos cordiais, como por exemplo, em vez de usar o termo a senhora Maria, que é professora do colégio Deputado Nina Rodrigues, eu uso a tia Maria, aquela que é minha professora, porque a tia passa uma relação próxima, de familiar, né? O homem cordial, ele caracteriza-se fundamentalmente pela rejeição da distância do formalismo. O homem cordial, ele rejeita a formalidade, né? Ele quer estreitar as relações. É ruim quando isso passa do público para o privado. Nessa charte nós podemos ver aqui que nós temos um espaço exclusivo para cadeirante, e nesse espaço o homem não pode estacionar, o guarda diz que não pode, e o homenzinho vai lá e conhece ele. Olha, seu Rony. Então o que o guardinha faz? Vai lá, dá um jeitinho, desenha uma vaga exclusiva lá para um carro mesmo, e peraí que ele deu um jeitinho, né? Então é assim que o homem cordial age, é o jeitinho brasileiro. Holanda examina com base na sociedade brasileira a ligação entre o que é público, o que é privado e os seus limites. Políticos, né? Costumamente nós vemos isso, eles tratam o que é público como se fossem privados. Sérgio Buarque de Holanda, ele sugere a classificação do Estado brasileiro como patrimonial. Os homens públicos ele atuam na esfera pública de acordo com regras e valores da esfera doméstica. Então, eles vão atuar no público, mas como se ele estivesse no íntimo dele, lá no pessoal dele, como se estivesse dentro da família. Há nessa questão uma ausência de delimitações entre as duas esferas, que até hoje pode ser observada, né? Ainda hoje lutamos contra a prática do nepotismo na distribuição de cargos públicos. Sérgio Buarque diria que isso acontece porque deveríamos reinar os princípios da racionalidade e da impessoalidade, e acabam por imperar o princípio da cordialidade. Nós somos mais cordiais do que impessoais e racionais. Daí, hoje em dia, nós acabamos vendo
desvio de verbas, constantemente nós vemos na TV, nepotismo, que é prefeito, no caso, empregando filho, esposa, a família toda, né? Corruptos, tudo isso reflete. A obra de Sérgio Buarque de Holanda é uma leitura fundamental para entender o processo histórico-social brasileiro. Nós vemos uma charge, onde o da esquerda diz que a árvore é uma árvore genealógica, ele diz, não, é a organização da instituição. Então, nessa charge, a gente percebe que o homem está praticando nepotismo, né? Ele está empregando toda a família dentro da empresa dele. Então, assim, gente, há um ditado popular, né, famoso, que expressa bem o que o nosso contexto quer falar, né? Que é sobre a cordialidade. Quem tem padrinho não morre pagando, né? Quer dizer que quem tem um protetor, ele consegue seu lugar independentemente do seu mérito profissional, da sua capacidade comprovada e do seu sucesso na competição com outros candidatos, né? Então, isso é um dos princípios do intérprete da cordialidade. Essa questão desse patrimonialismo, ele vai impedir a consolidação de um Estado moderno, né, eficaz, que é o Estado liberal tradicional. O Sérgio Buarque de Holanda, ele acredita que a cordialidade ela seria superada com a urbanização e a industrialização. Caio Prado Júnior. Ele é de corrente marxista. Escreveu 2 obras, a obra política, a obra de nome Evolução Política e Formação do Brasil Contemporâneo. Para ele, a colonização do Brasil e suas consequências históricas devem ser pensadas a partir da ideia de que o Brasil se integrou numa dinâmica maior relacionada à expansão marítima e comercial europeia. Ou seja, o Caio Prado Júnior, ele quer dizer que o Brasil ele vai se formar de fora para dentro. Como? O Brasil, no início da colonização, ele vai ter como objetivo não o povoamento do território, mas sim a exploração. Então, assim, o Brasil ele vai se estruturar como um fornecedor de produtos para outros países. Historicamente, nós sabemos que o Brasil exportou açúcar, tabaco, ouro, tá errado aqui, mas é ouro, diamante, algodão, café, né? Então, a gente vai ter aí o latifúndio, vai ter a monocultura, vai ter o trabalho escravo, como as 3 características centrais da formação social do Brasil, no século XVI, XVII e XVIII. A produção agrária, que tinha como centro geopolítico o engenho e a fazenda, integrou-se aos objetivos comerciais europeus. Nessa interpretação do Caio Prado, nós vamos dizer que a figura do empresário explorador ela vai predominar sobre a figura do pequeno proprietário rural, né? Dentro dessa interpretação, né, o Caio Prado Júnior quer dizer que permanece o papel de subordinação do Brasil, né, uma relação de dependência às outras economias. Para ele seria necessário entender a nação a partir do que ela herdou da colônia, observando essas transformações como um processo histórico de longa duração. Então é isso. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato. Até a próxima aula.